Na festa de comemoração da Northline Sistemas, Eduardo anunciou seu noivado com outra mulher na frente de mais de 200 funcionários, investidores e jornalistas. Eu estava sentada a menos de 15 metros do palco e ainda usava o anel de noivado que ele tinha me dado 3 anos antes. Chovia forte sobre São Paulo naquela noite. Além das janelas do salão, as luzes ao longo da avenida se borravam em riscos dourados e brancos. Lá dentro, tudo brilhava. Vidro, champanhe, mármore polido, flashes de câmera, a logo gigante da Norteline atrás do palco. E Eduardo Cortés ficava no meio de tudo aquilo, parecendo exatamente o homem que todo perfil de revista já tinha decidido que ele era agora. 35 anos, fundador e CEO, o rosto de uma das empresas de tecnologia que mais cresciam em São Paulo. 7 anos antes, quando o conheci, ele nem conseguia pagar uma mesa num espaço de coworking no centro. Passava dias inteiros em cafeterias, com um café preto e um notebook que esquentava se ele abrisse muitas abas. Ele revisava o pitch deck até 2 da manhã, dormia 4 horas e recomeçava tudo de novo. Agora a Northline tinha acabado de fechar a maior rodada de captação da sua história. A empresa estava avaliada em mais de R$1 bilhão. A Exame tinha colocado Eduardo na capa no mês anterior e o chamado de o próximo grande nome da tecnologia paulista. Aquela noite deveria ser uma comemoração. Às 16 horas daquela tarde, Eduardo tinha me mandado uma mensagem. Vem cedo hoje. Não sai antes do fim. Tenho uma coisa importante para contar para todo mundo. Eu estava no nosso quarto, segurando 2 gravatas contra o terno azul marinho dele, quando vi a mensagem. O que é? Respondi. Você vai ver. Sorri ao ler aquilo. Essa é a parte que ainda lembro com mais clareza. Eu sorri. Porque, 3 anos antes, Eduardo já tinha me pedido em casamento. Não tinha tido fotógrafo, nem flores, nem surpresa cuidadosamente montada. A Northline tinha acabado de sobreviver à primeira crise de caixa de verdade. Eduardo chegou em casa depois das 2 da manhã, largou a maleta perto da bancada da cozinha e escorregou pelo armário abaixo até sentar no chão. Sentei ao lado dele. Ele parecia cansado o suficiente para dormir sentado. Clara, ele disse, eu não posso te dar nada agora. Aí ele enfiou a mão no casaco e tirou uma caixinha de veludo. O anel era simples, pelo menos para os padrões do homem em que Eduardo se tornaria depois. Ele colocou no meu dedo e prometeu que, quando a empresa estivesse estável, faria tudo direito. Um dia, ele disse, vou te pedir de novo, de um jeito que o mundo inteiro vai saber. Eu ri e disse que não precisava do mundo inteiro. Falei sério. Então, quando o apresentador do jantar da Northline sorriu e disse, antes de encerrarmos, Eduardo tem um anúncio pessoal que gostaria de fazer, eu realmente me sentei mais ereta. Foi quando Marina Reis subiu ao palco. Ela usava seda branco-prateada e se portava do jeito que sempre se portava em qualquer sala de reunião, calma, poliída, completamente certa de que pertencia ali. Marina era a diretora de estratégia da Northline. Tinha entrado na empresa 3 anos antes e rapidamente virou uma das executivas mais próximas de Eduardo. Ela era boa no que fazia. Isso importava para mim porque teria sido mais fácil se ela não fosse. Ela conseguia passar 12 horas em reuniões e ainda lembrar qual investidor odiava assinaturas de consumo, qual conselheiro se importava com retenção bruta e qual parceiro em potencial precisava acreditar que uma ideia tinha sido dele primeiro. Ela tinha ajudado a levar a Northline através de uma rodada brutal de demissões, 2 captações difíceis e a primeira expansão europeia da empresa. Ela tinha conquistado o lugar dela naquela empresa. Os jornalistas de economia adoravam colocar ela e Eduardo no mesmo quadro. Uma matéria tinha brincado que Eduardo sonhava em manchetes e Marina transformava as manchetes em números. Eu tinha mostrado a matéria para ele meses antes. Estão tentando fazer de vocês dois um casal de poder, provoquei. Ele mal levantou os olhos do celular. Escrevem bobagem quando ficam sem notícia de verdade para dar. Agora ele estava em pé no palco, segurando a mão dela. O salão ficou em silêncio. Eduardo olhou para Marina de um jeito que eu reconheci. Um dia, ele tinha olhado assim para mim. Os últimos anos mudaram a Northline, ele disse. E mudaram a mim.
Eu costumava achar que a coisa mais importante que um fundador podia encontrar era o time certo, mas aprendi que também é preciso alguém que realmente entenda o que você está construindo. Alguém que te desafie quando todo mundo só diz sim. Meus dedos apertaram a taça de champanhe. A Marina tem sido essa pessoa para mim. Ela não é só a pessoa em quem mais confio nos negócios. É a pessoa que eu quero ao meu lado pelo resto da minha vida. Então ele enfiou a mão no paletó. Por um segundo estranho, olhei para minha própria mão, para o anel que já estava ali. Eduardo se ajoelhou. O salão explodiu. As pessoas aplaudiram. Alguém assobiou. Celulares subiram ao redor de mim. Fotógrafos empurraram em direção ao palco. Marina cobriu a boca e chorou. Ouvi alguém na mesa ao lado dizer: "Meu Deus, finalmente! Finalmente!" 3 dias antes, eu tinha perguntado a Eduardo se passaríamos o Natal com minha mãe. Ele me disse que estava ocupado demais para pensar tão longe. Uma semana antes, ele tinha comido macarrão na bancada da cozinha respondendo e-mails entre garfadas. Um mês antes, ele tinha adormecido ao meu lado com um braço sobre minha cintura e me dito que, depois dessa rodada de captação, as coisas iam se acalmar. Nós não tínhamos terminado. Não tínhamos dado um tempo. Nem tínhamos tido uma última briga catastrófica. Só tínhamos ficado cansados. Pelo menos era o que eu achava. Ele chegava mais tarde em casa. Conversávamos menos. Toda vez que eu perguntava o que havia de errado, ele dizia: "Depois que essa rodada fechar." Eu achava que estávamos vivendo a fase feia e no meio de um relacionamento longo, aquela parte que os adultos têm que superar. Ele, aparentemente, tinha decidido que era o fim. As perguntas começaram assim que Marina disse sim. Um repórter perto da frente riu e perguntou: "Isso significa que a North-Line finalmente tem uma primeira-dama?" Todo mundo riu junto. Aí uma repórter mais jovem levantou a mão. "Eduardo, houve menções em perfis anteriores a uma namorada de longa data. Você pode esclarecer quando esse relacionamento terminou?" Meu corpo inteiro congelou. O sorriso de Marina também mudou. Só um pouco. Eduardo sabia que eu estava na sala. Nós tínhamos nos visto no saguão do hotel menos de 1 hora antes. Ele tinha beijado meu rosto e dito que eu estava linda. Agora, ele olhou para a repórter. "Foi um relacionamento que durou muito tempo", ele disse. "Aquele relacionamento. Não Clara. Não 7 anos. Não a mulher sentada na sala usando o anel dele. A gente se conheceu por muito tempo", ele continuou. "Mas as pessoas mudam. O que você precisa numa fase da vida nem sempre é o que precisa em outra." A repórter franziu a testa. "Então o relacionamento acabou?" Eduardo fez uma pausa. Não foi uma pausa longa. A maioria das pessoas provavelmente nem notou. E eu notei. "A gente não combina mais um com o outro", ele disse. Foi isso. 7 anos reduzidos a uma frase limpa para a imprensa. A gente não combina mais um com o outro. Alguma coisa dentro de mim ficou muito quieta. Levei a mão por baixo da mesa e tirei o anel. Não fiz cena. Não confrontei a Marina. Não joguei drink na cara do Eduardo. Não fiquei para ver os dois se beijando. Levantei, vesti meu casaco e saí pela porta lateral. O corredor fora do salão estava quase em silêncio. Quando as portas se fecharam atrás de mim, os aplausos viraram um rugido abafado. Abri a mão. Dentro do anel, Eduardo tinha gravado 2 palavras: "Sempre nós." Fiquei encarando aquilo por alguns segundos. Aí caminhei até uma lixeira perto do elevador e joguei o anel lá dentro. Não olhei para trás. Lá fora, a chuva estava caindo mais forte. O vento cortava a marquise do hotel e jogava água pela calçada. Peguei meu celular e liguei para um número que eu não discava por vontade própria fazia muito tempo. Minha mãe atendeu no segundo toque. "Clara?" Ela pareceu surpresa. "Mãe." Aquela única palavra quase quebrou minha voz. A linha ficou em silêncio. Olhei através do vidro do hotel para as luzes lá dentro. "Você estava certa." Ela não disse, "Eu te avisei." Nem perguntou o que tinha acontecido. Ela perguntou, "Onde você está?" E isso quase me fez chorar mais do que qualquer coisa que Eduardo tinha feito. "No centro, num hotel." "Você está segura?" "Estou." "Quer que eu vá te buscar?" Engoli em seco. "Não só hoje." Ela esperou. "Acho que estou pronta para voltar para casa." Eu disse. "De verdade voltar. Para a família Bennett."
Houve outro silêncio. Aí ela disse: "Está bem. Sem Vitória, sem sermão. Só está bem." Um momento depois, ela perguntou: "Você está sozinha?" "Estou." "Fica onde você está." "O Daniel está no Itaim." Pisquei. "Daniel?" "Daniel Torres." Levei um segundo para entender. Eu e Daniel nos conhecíamos desde crianças. A família Torres fazia negócios com a minha havia mais de 20 anos. Nossos pais brincavam que a gente ia acabar junto, o que deixava os dois muito incomodados quando éramos adolescentes. Aí eu conheci o Eduardo. Depois, após uma das maiores brigas que já tive com meu pai, saí de casa e praticamente me afastei da minha família. Daniel se mudou para Nova York. Viramos pessoas que mandavam mensagem de aniversário uma para outra e às vezes respondiam em grupos de família. "Por que o Daniel vem?" Perguntei. "Porque ele está por perto", disse minha mãe. "E porque eu não quero você sozinha, parada na chuva." Aí ela acrescentou: "Clara, isso não é uma armação." Apesar de tudo, eu ri. "Eu não disse que era. Você fez a mesma cara que sempre fazia quando o nome dele aparecia. Dava para ouvir pelo telefone." 15 minutos depois, uma SUV preta parou embaixo da marquise do hotel. Daniel saiu usando um casaco cinza chumbo e um cachecol, chuva na franja escura do cabelo. Ele não me abraçou. Não perguntou o que tinha acontecido. Olhou pelas janelas do saguão, onde uma televisão mostrava uma transmissão ao vivo da comemoração lá em cima. Eduardo e Marina, em pé juntos, sob uma parede de flashes. Aí Daniel olhou de volta para mim. "Vai para casa?" "Ainda não." "Tá. Preciso de 3 dias." "Pra quê?" "Pra resolver minha vida." Ele balançou a cabeça uma vez. 3 dias. Abriu a porta do carona. Eu não me mexi. "Você não tá curioso?" "Muito." "Então por que não pergunta?" Ele me olhou como se a resposta fosse óbvia. "Porque, se você quiser me contar, você conta." Dentro do carro, o aquecedor já estava ligado. Havia um café intocado no porta-copos. Daniel me entregou. "Sua mãe disse que você não gosta de café doce. Ela te contou isso?" "Ela me contou muita coisa." "Tipo o quê?" "Tipo para não usar seu término para dar conselho de vida sem você pedir." Eu ri. Ri de verdade. Aí meus olhos arderam. Daniel ligou o carro. "Você pode chorar se quiser." "Eu não choro." "Então não chora." Enquanto a gente saía, vi o Eduardo na tela do saguão, colocando o braço em volta da Marina. Olhei uma vez, depois virei para a janela. Foi aí que caiu a ficha de verdade. 7 anos podiam terminar em silêncio. Passei os 3 dias seguintes me tirando da vida do Eduardo. No primeiro dia, saí do apartamento que a gente dividia havia 5 anos. Alugamos porque, quando nos mudamos, comprar qualquer coisa naquele bairro era impossível. Depois, quando o Eduardo já podia comprar tranquilamente, a gente sempre dizia que ia esperar a Northline ficar mais estável. O apartamento estava cheio de coisas que pertenciam aos dois. Peguei só o que era meu. Roupas, livros, arquivos, fotografias, minha velha máquina de café expresso. Tinha um quadro de cortiça na cozinha coberto de fotos. O primeiro escritório da Northline. Eduardo bêbado depois de fechar a primeira rodada institucional, rindo com os braços em volta de uma lixeira porque tinha comemorado demais. Nós dois acampando em Campos do Jordão. Uma foto tremida da noite em que ficamos noivos, tirada às 2:30 da manhã, porque nenhum dos dois conseguia dormir. Fiquei parada ali por um bom tempo. Aí deixei cada foto na parede. Algumas coisas pertenciam à vida que eu estava deixando para trás. Levá-las não as tornaria minhas de novo. No segundo dia, me reuni com um advogado. Anos antes, eu tinha feito um pequeno investimento inicial na Northline através de uma sociedade de propósito específico. Não larguei minhas cotas de uma vez. Eu não queria vingança e não tinha interesse em criar problema para os funcionários ou outros investidores só para machucar o Eduardo. Usei o acordo de transferência já existente e vendi a parte que tinha permissão de vender de volta para uma entidade aprovada. Aí encerrei vários acordos informais de consultoria que, aos poucos, tinham virado parte da minha vida, sem que nem Eduardo nem eu nunca chamássemos disso assim. Por anos eu tinha olhado coisas para ele: modelos financeiros, termos de captação, contratos corporativos. Às vezes Eduardo virava o notebook para mim durante o jantar e dizia: "Tem alguma coisa errada aqui.
O que eu tô perdendo? Eu lia por 10 minutos e apontava uma linha. Ele achava que eu tinha bom instinto. Parte daquele mal-entendido era culpa minha. Eu tinha estudado economia e matemática aplicada. Depois da faculdade, passei 2 anos na equipe de investimentos da Bennett Capital. Meu pai me dava memorandos de investimento reais desde os meus 16 anos e me pedia para explicar onde um negócio podia quebrar. Mas toda vez que Eduardo perguntava como eu sabia de alguma coisa, eu fazia piada. Eu li em algum lugar. Chute de sorte. Só pareceu errado. No começo, escondi minha formação porque tinha orgulho. Eu não queria que ele soubesse que eu era filha de David Bennett. Eu queria saber que ele me amava sem nenhuma ligação com minha família, nosso dinheiro ou nossa rede de contatos. Depois, comecei a temer que ele achasse que eu estava secretamente julgando o trabalho dele. E depois disso, me diminuir simplesmente virou hábito. A Northline era o sonho dele, e eu queria que ele sentisse que cada conquista pertencia a ele. Eu nunca quis que ele se perguntasse se as pessoas marcavam reuniões por minha causa, ou se a namorada dele estava secretamente avaliando o trabalho dele. Então eu ficava me tirando da história. Na época, eu chamava isso de apoio. Olhando para trás, consigo admitir algo mais difícil. Eu não merecia o que o Eduardo fez comigo, mas eu ajudei a criar a versão menor de Clara Bennett que ele acabou acreditando que era real. Me escondi tanto tempo que um dia ele confundiu esconder com não ter nada para mostrar. Na terceira tarde, Eduardo chegou em casa enquanto eu fazia a última caixa. Nós dois congelamos quando a porta abriu. Ele olhou para o guarda-roupa meio vazio, depois para minha mala. O que você está fazendo? Me mudando. O rosto dele endureceu. Clara, precisamos conversar. Chequei a hora. Você tem 20 minutos. Aquilo o surpreendeu. Ele largou o casaco no encosto de uma cadeira. Eu sei que você está brava com o jantar. Brava? Quase ri. Eduardo, você ficou noivo de outra mulher na minha frente. Você realmente acha que eu só estou brava? Ele passou as 2 mãos pelo rosto. E eu lidei mal com isso. Essa é uma forma interessante de descrever. Mas isso não surgiu do nada. Então explica. Ele ficou quieto por alguns segundos. A gente tem tido problemas há muito tempo. Nenhum dos dois queria dizer isso. Que problemas? A gente mudou. Ele olhou para mim. Eu mudei. A empresa mudou. Minha vida é completamente diferente do que era há 5 anos. Passo os dias com o conselho, investidores, planos de expansão, a imprensa. Metade do tempo chego em casa e nem sei como explicar o que estou lidando. Então você escolheu a Marina. Ele não negou. Ela entende esse mundo. Entendo. Ela me desafia. Ela discute comigo. Ela me fala quando uma decisão está errada. Clara, você. Ele parou. Eu não. Você nunca mais pergunta sobre a empresa. Porque eu achava que você odiava trazer trabalho para casa. Não é a mesma coisa. O que é diferente? Ele pareceu frustrado agora. Não sei. Às vezes parece que você pertence a uma versão anterior da minha vida. Aquilo doeu mais do que o resto. Uma versão anterior. Não quero dizer isso como insulto. Você acha que eu não conseguia acompanhar? Ele não respondeu. O silêncio respondeu por ele. Levei meses para entender que o conhecimento da Marina sobre a Northline era só parte do que atraía ele. O que Eduardo amava era em quem ele podia se tornar aos olhos da Marina. Ela o conheceu depois que a Northline já tinha um escritório bonito, uma marca reconhecida, um time executivo de verdade e investidores pedindo tempo com ele. Ela nunca conheceu o Eduardo cuja conta bancária tinha caído abaixo de R$ 400. Nunca o viu sentado num carro estacionado por 2 horas depois que um investidor riu do primeiro pitch dele. Nunca o viu às 3 da manhã se perguntando se tinha cometido o maior erro da vida porque não conseguia fechar a folha de pagamento. Marina conhecia o Eduardo Cortez, fundador e CEO. O homem que já tinha vencido. Eu também conhecia aquele homem, mas eu também conhecia o assustado por baixo dele. E, em algum momento, o sucesso fez ele preferir as pessoas que só refletiam de volta a versão dele mesmo que ele queria ver. Eu ainda não entendi aquilo naquela hora. Naquela tarde, só balancei a cabeça. Tá bom, eu entendo. Os ombros dele pareceram relaxar, como se minha calma facilitasse tudo para ele. Vou garantir que você fique bem cuidada. Encarei ele. O que isso significa? O apartamento, dinheiro,
Se você precisar de alguma coisa. Você está me oferecendo um acordo de término? Não é isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Ele fechou os olhos por um segundo. Clara, a gente ficou juntos 7 anos. Eu não quero que isso fique feio. Eu já saí uma vez. Eduardo, a parte feia aconteceu ontem à noite. Ele ficou paralisado. Fechei o zíper da mala. Eu não quero nada de você. Não vou para a imprensa. Não vou interferir entre você e a Marina. Se é essa a vida que você quer, tem ela. Puxei a mala em direção à porta. Eduardo segurou meu pulso. Aonde você vai? Para casa. A resposta dele saiu automática. Aqui é sua casa. Olhei para a mão dele. Ele soltou devagar. Não é mais. Daniel estava esperando lá embaixo, encostado na SUV, respondendo o e-mail no celular. Quando me viu, guardou o celular e pegou a mala mais pesada sem perguntar. Eduardo saiu atrás de mim. Parou quando viu o Daniel. Quem é ele? Antes que eu respondesse, Daniel estendeu a mão. Daniel Torres. Eduardo conhecia o nome. Torres & Almeida era uma das gestoras de private equity mais conhecidas de São Paulo. Daniel tinha se tornado um dos sócios mais jovens da firma. Eduardo não apertou a mão dele. Em vez disso, olhou para mim. Como você conhece ele? Eu conheço ele há mais de 20 anos. Aquilo o surpreendeu. Daniel não entrou na discussão. Colocou minha mala no porta-malas e abriu a porta do carona. Clara, disse Eduardo. Eu me virei. A gente não precisa fazer isso. Olhei para ele por um longo momento. Eu não fiz nada, Eduardo. Aí entrei no carro. Eu simplesmente fui embora. 3 dias depois, voltei para Bennett Capital. Tecnicamente, voltei para minha família primeiro. Meu pai não me recebeu na porta com um abraço. Nunca foi o estilo dele. Ele estava sentado à mesa de jantar quando eu cheguei. Olhou para mim por 5 segundos. Quanto tempo você fica? Não sei. 1 semana? Mais. 1 mês? Pai. Sentei do lado oposto dele. Quero dizer, quero voltar para a firma. A expressão dele mudou pela primeira vez. Por causa dele? Não. Tem certeza? Tenho. Ele me estudou. 8h30 amanhã, pisquei. O quê? Comitê de investimentos. Se você está voltando, retoma de onde parou. Minha mãe olhou para ele fixamente. Sua filha foi humilhada publicamente há 3 dias. Meu pai virou a página do jornal. E daí? Comecei a rir. Pela primeira vez em dias, foi fácil. Existem lugares que você pode deixar por anos e ainda assim voltar sem precisar provar por que fracassou. Casa era um desses lugares. Trabalho não era. Bennett Capital não era um nome conhecido de todo mundo. A gente não administrava planos de aposentadoria de varejo, nem fazia comerciais de televisão. A firma tinha começado décadas antes em investimentos industriais e crescido para private equity, growth equity e gestão de patrimônio familiar. No mundo financeiro de São Paulo, as pessoas conheciam a Bennett. Fora daquele mundo, quase ninguém se importava. Esse era um dos motivos pelos quais Eduardo nunca tinha me ligado à firma. Meu nome era Clara Bennett. São Paulo tinha muitos Bennetts. Eu tinha parado de frequentar eventos da fundação da família havia anos. Não tinha cargo público na firma, nem biografia no site. Quando voltei, meu pai não me colocou no conselho. Me entregou uma carteira problemática de investimentos em tecnologia de consumo. 6 meses, ele disse. Me mostra que você ainda sabe fazer o trabalho. Achei que ia encontrar meu ritmo rápido. Estava errada. No meu 2º mês de volta, liderei uma recomendação de reestruturação para uma empresa de software na qual tínhamos uma participação relevante. Passei 3 semanas construindo a análise. Preparei mais de 40 páginas de material. Entrei na reunião convencida de que tinha encontrado o problema central. Um dos sócios seniores fez 2 perguntas. 2. E percebi que tinha deixado passar uma restrição de contrato de distribuição que mudava metade do plano. Tivemos que refazer quase tudo. Depois da reunião, fiquei sentada sozinha na sala de reunião por 30 minutos. Quando saí da Bennett 5 anos antes, parte de mim acreditava que eu simplesmente tinha escolhido uma vida diferente. Achei que, se um dia voltasse, ainda seria a mulher que eu era quando saí. O mercado não tinha me esperado. Outras pessoas tinham passado 5 anos fechando negócios, gerindo empresas, sobrevivendo a ciclos,
cometendo erros, aprendendo. Eu não. Meu pai me encontrou guardando meus papéis. Dói? Ele perguntou. Um pouco. Você acha que não é mais tão inteligente quanto era? Não respondi. Ele puxou uma cadeira. Ser inteligente nunca foi seu problema. Sair por 5 anos e achar que podia voltar em 3 meses, esse era o problema. Aí ele disse uma coisa que anotei depois. Estar certo uma vez não te deixa pronta. Naquele dia, finalmente separei 2 ideias que eu tinha confundido. Eu tinha permissão para voltar para casa sem precisar merecer. Eu não tinha direito de voltar ao trabalho e já ser boa de imediato. Eu precisava conquistar aquela parte de novo. Enquanto isso, Eduardo estava começando a notar coisas do passado que nunca tinha pensado em questionar. No começo, ele mandava mensagens práticas. Você esqueceu uma chave. Ainda tem umas coisas no depósito. A gente conversa quando você quiser. Eu não respondia. Aí, 2 semanas depois, apareceu uma mensagem diferente. Você conhece o Victor Salles? Fiquei encarando por alguns segundos e virei o celular. Victor tinha sido um dos primeiros investidores institucionais da Northline. Anos antes, Eduardo tinha mandado mais de 12 de e-mails e não recebido resposta nenhuma. Aí, de repente, Victor aceitou uma reunião. Eduardo sempre tinha achado que a persistência finalmente tinha funcionado. Não tinha. Eu tinha ligado para a filha do Victor, que eu conhecia da faculdade. Dá 30 minutos para ele, eu disse. Se seu pai odiar o negócio depois de 30 minutos, finge que eu nunca liguei. Victor deu 30 minutos ao Eduardo. Aí Eduardo o convenceu a investir 2 milhões de reais. Aquela diferença importava para mim. Eu abri a porta. Eduardo fechou o negócio. O sucesso ainda era dele. Não respondi a mensagem. 1 semana depois chegou outra. O financiamento Ponte de 2019 também foi ideia sua? A Northline estava a menos de 6 semanas de ficar sem caixa. O banco não ia estender a linha de crédito. Eduardo não dormia direito havia dias. Eu tinha refeito o modelo e percebido que uma grande carteira de recebíveis tinha sido tratada como se não tivesse nenhum valor de financiamento. Escrevi uma estrutura possível em 3 páginas e deixei na mesa da cozinha. Você criou isso? Eduardo perguntou na manhã seguinte. Vi algo parecido na internet. Ele acreditou em mim. O diretor financeiro depois trabalhou com um fundo de crédito privado para transformar a ideia numa captação de verdade. A Northline sobreviveu. De novo, não respondi. A primeira vez que respondi foi quando ele mandou a foto de um modelo antigo. Minha letra cobria as margens em vermelho. Não presuma que a renovação fica tão alta. Se o maior cliente pagar com 45 dias de atraso, o caixa quebra. Esse incentivo de vendas vai atrair o tipo errado de cliente. A mensagem dele embaixo dizia: Você escreveu tudo isso? Fiquei olhando para a foto por um bom tempo. Sim, finalmente digitei. Meu celular tocou segundos depois. Recusei a chamada. Ele ligou de novo. Recusei de novo. Aí ele mandou mais uma mensagem. Quantas vezes? Não entendi de início. Uma segunda mensagem veio. Quantas vezes eu achei que tinha tomado a decisão certa quando você já tinha silenciosamente corrigido o erro antes de eu cometer? Essa era a pergunta que importava. Não quem era meu pai, não se eu conhecia o Victor Salles. Pela primeira vez, Eduardo teve que reconsiderar uma das histórias que ele mais amava sobre si mesmo. Ele sempre tinha acreditado que era o fundador que tomava a decisão certa sob pressão. Às vezes tinha sido assim. Às vezes eu tinha apontado o buraco antes de ele pisar nele. Ele lembrava do resultado bom. Tinha esquecido quem levantou a pergunta. Cerca de um mês depois, ele confrontou a Marina. Não ouvi a conversa de nenhum dos dois. Um ex-colega da Northline me contou muito tempo depois. Eduardo perguntou: Você sabia que a Clara conhecia o Victor? Marina disse: Sabia. Você sabia que ela foi a primeira a esboçar a estrutura da ponte? Sabia. Por que você não me contou? Marina ficou quieta por um momento. Aí ela disse: Quando foi que eu te disse que fiz aquelas coisas? Eduardo não teve resposta. Marina nunca tinha mentido explicitamente. Só nunca tinha corrigido as suposições que a beneficiavam. Mas ela também se recusou a deixar Eduardo transformá-la numa vilã só porque ele tinha começado a se arrepender das escolhas dele. A Clara te apresentou pessoas, Marina disse para ele. É verdade. Ela olhava modelos. Também é verdade.
Eu também passei 3 anos construindo essa empresa com você. Eu liderei a Série C. Fiquei ao seu lado durante as demissões. Voei para Lisboa 6 vezes para tirar a Europa do papel. Não transforma ela numa santa agora, só para me transformar numa fraude. Ellie não disse nada. Eu nunca disse que a Clara era burra, Marina continuou. Você gostava de acreditar que ela não entendia esse mundo. Porque isso deixava a história mais limpa. Que história? Aquela em que você começa do nada, vira um CEO de sucesso, supera a namorada da sua vida antiga. E finalmente encontra uma mulher que consegue acompanhar. O rosto de Eduardo aparentemente mudou. Marina não parou. E você já se perguntou por que gostava tanto de ficar comigo? Era mesmo só porque eu entendia a empresa? Ela esperou. Ou era porque eu te conheci depois que você já tinha vencido? Aquilo atingiu em cheio. Eu nunca te vi quebrado. Nunca te vi apavorado. Nunca te vi se perguntando se conseguiria fechar a folha de pagamento. Aos meus olhos, você era o Eduardo Cortez, CEO, desde o primeiro dia. A Clara conhecia a versão de antes. Aí Marina disse uma coisa que Eduardo repetiu para mim depois, palavra por palavra. Você não me escolheu porque eu te entendia melhor. Você me escolheu porque eu só conhecia a versão de você que já tinha vencido. O noivado dos dois terminou na semana seguinte. Marina foi quem tirou o anel primeiro. Você não está me escolhendo agora, ela disse para ele. Está tentando desfazer o que fez com ela. E eu não quero casar com um homem que passa cada dia se perguntando se escolheu errado. 3 meses depois de eu voltar para Bennett, Eduardo e eu acabamos no mesmo evento pela primeira vez. A Bennett Capital estava fazendo sua reunião anual de investidores. Um dos conselheiros da Northline compareceu, e Eduardo veio junto com ele. Eu não sabia que ele estaria lá. Eu estava apresentando nosso novo fundo de crescimento. Subi ao palco de terno azul marinho. Meu pai sentou na primeira fileira. Daniel ficou de lado. No começo não notei o Eduardo. Aí alguém fez uma pergunta do meio da sala, e quando levantei os olhos, o vi sentado lá atrás. A expressão dele ficou completamente vazia. Depois da sessão, ele me pegou no corredor. Clara. Parei. Você trabalha na Bennett? Sim. Há quanto tempo? 2 anos antes de sair. 3 meses desde que voltei. Ele me encarou. Seu pai. David Bennett. Eduardo conhecia o nome. Todo mundo naquele mundo financeiro conhecia. A Bennett Capital tinha sido uma das firmas que ele queria na rodada de captação anterior da Northline. 2 anos antes, Marina tinha tentado marcar uma reunião. Meu pai tinha recusado. A nota de investimento dele na época era basicamente: boa empresa, preço errado. Eu nunca tinha interferido. Agora o rosto de Eduardo mudava devagar. Então, esse tempo todo, não. Eu o interrompi. Não faz isso. O dinheiro da Bennett não construiu a Northline. Meu pai não construiu sua empresa. E eu não construí sua empresa. As pessoas que apresentei a você eram principalmente meus contatos. E os conselhos foram meus. Mas você chegou onde chegou porque é bom no que faz. Ele me olhou. Então por que isso parece um insulto agora? Porque você só está perguntando agora. Ele ficou quieto. Aí ele disse: eu e a Marina terminamos o noivado. Eu sei. Você sabe? O mundo financeiro de São Paulo não é tão grande assim. Clara, eu sei que cometi um erro. Que erro? Dessa vez, ele não disse que não sabia. Ele respirou fundo. Eu gostava do jeito que ela olhava para mim. Aquilo me surpreendeu. Ela me conheceu depois que tudo já estava funcionando. A gente tinha escritório. A gente tinha dinheiro. As pessoas queriam reunião comigo. Aos olhos dela, eu sempre fui bem-sucedido. A voz dele baixou. Mas você me conheceu antes disso. Às vezes, chegar em casa e ver você me lembrava do cara que tinha medo o tempo todo. O cara que não tinha certeza se conseguia fazer qualquer coisa daquilo. Eu dizia para mim mesmo que a gente não tinha mais nada em comum. Ele desviou o olhar. Acho que eu só não gostava de ser lembrado que eu nem sempre fui essa versão de mim mesmo. Pela primeira vez, senti que o Eduardo finalmente tinha encontrado o problema de verdade. Isso ainda não mudava a resposta. Eduardo, o maior problema não é você não saber quem era meu pai. Não é você não saber que eu entendia de finanças. É que, quando você decidiu que eu não conseguia acompanhar você, nunca perguntou se isso era verdade. Ele olhou de volta para mim. Você decidiu quem eu era.
Depois decidiu que aquela versão de mim não era suficiente. Os olhos dele ficaram vermelhos. 7 anos, Clara. Eu sei. Você realmente não vai me dar nenhuma chance? Pensei no homem que ele tinha sido aos 28 anos. Aquele Eduardo costumava fazer perguntas. O que você acha? Por que você está chateada? O que estou perdendo? O sucesso o ensinou a dar respostas antes que qualquer outra pessoa pudesse. Não é que eu esteja me recusando a te dar uma chance, eu disse. Você fez sua escolha naquele jantar, em público, antes de nunca me dar uma. Depois disso, Eduardo parou de me procurar por muito tempo. Minha vida não virou perfeita imediatamente. No meu 4º mês na Bennett, cometi outro erro. Dessa vez não num modelo, numa pessoa. Um fundador de uma das empresas da nossa carteira prometeu 2 vezes que faria as mudanças de gestão que julgávamos necessárias. Acreditei nele 2 vezes. Ele não fez nada. Perdemos um trimestre inteiro. Meu pai perguntou: por que você não agiu antes? Achei que ele fosse mudar. Meu pai olhou para mim por um segundo a mais do que devia. Você parece muito comprometida ultimamente em acreditar que as pessoas vão melhorar sem serem obrigadas a isso. Foi desagradável ouvir aquilo. Também era verdade. No trabalho e no meu relacionamento, eu sempre estive disposta a dar mais um mês, mais uma conversa, mais uma chance. Eu continuava acreditando que o histórico era a prova do futuro. Acabamos substituindo o fundador. Aquela decisão me ensinou algo que eu deveria ter aprendido anos antes. Tempo já investido não é motivo para continuar investindo. No meu 7º mês de volta, completamos uma reestruturação com sucesso. No 8º, vendemos outra empresa problemática para um comprador estratégico. Pela primeira vez, a carteira atingiu a meta de retorno anual. Meu pai não me parabenizou. No fim da reunião trimestral, ele olhou para o meu modelo e disse: da próxima vez, deixa a última página menos feia. Sorri o resto do dia. Mais ou menos na mesma época, eu e Daniel fomos ficando mais próximos. Não de forma tranquila. Isso importava. Daniel nunca me pressionou a namorar com ele. Nunca se comparou ao Eduardo. A gente comia junto depois das reuniões. Corria à beira do rio nos fins de semana. Se eu trabalhasse até às 22 horas, às vezes ele mandava mensagem: viva, mal. Eu respondia: então desce, tenho tacos. Por um tempo, era tudo que eu conseguia lidar. Aí cancelei um jantar com ele num sábado, por causa do trabalho. Na semana seguinte, fiz de novo. Na terceira vez, em vez de dizer que não tinha problema, ele mandou: precisamos conversar. Nos encontramos num bar do bairro. Achei que ele quisesse definir nosso relacionamento. Em vez disso, ele disse: você está trabalhando demais. Tenho 5 anos para recuperar. Eu sei. Então do que se trata isso? Às vezes você diz que está reconstruindo sua vida, mas parece que você só trocou o Eduardo pelo trabalho. Meu rosto ficou frio. Com licença. Você costumava organizar sua vida inteira em torno da empresa dele. Agora está organizando sua vida inteira em torno da Bennett. Você ainda não guarda nada para você mesma. Isso é completamente diferente. Isso é minha carreira. Exatamente, disse Daniel. O que significa que é você quem decide quando basta. Fiquei irritada. Fui embora. Não nos falamos por 4 dias. Na 4ª noite, sentei no meu apartamento com o notebook aberto e percebi que não tinha lido o mesmo parágrafo em 20 minutos. Daniel não tinha razão completa, mas tinha razão o suficiente para me deixar furiosa. Eu estava usando o trabalho para provar alguma coisa, que eu não tinha perdido. Que sair do Eduardo tinha me deixado melhor. Que eu não era a mulher que tinha sido descartada publicamente. E se cada decisão que eu tomava ainda era uma discussão com aquela noite no hotel, então eu nunca tinha realmente saído dela. Liguei para o Daniel. Alô? Eu te odeio, eu disse. Isso parece o começo de um pedido de desculpas. Cala a boca. Ele riu. Nos beijamos pela primeira vez 2 meses depois. Sem chuva, sem champanhe, sem confissão dramática. A gente estava parado na frente do meu prédio depois de passar 20 minutos discutindo sobre um investimento ruim. Perguntei a ele: você sempre gostou de mim? Ele fez uma pausa. Isso é uma pegadinha? Responde: sim. Desde quando? Antes da faculdade. Fiquei olhando para ele. Por que você nunca disse nada? Porque você amava o Eduardo. E daí?
Então não tinha nada de útil para dizer. Não soube como responder. Daniel olhou para mim. Clara, eu não preciso que você prove que superou completamente outra pessoa. Não preciso que você tome uma decisão por minha causa. Mas, se você está aqui comigo, eu preciso que você realmente esteja aqui, não só fisicamente. Dessa vez, não fiquei brava. Um ano depois, a Northline apareceu no meu trabalho de novo. A empresa estava captando para outra expansão. Parte da rodada estava sendo apresentada para Bennett Capital. Todo mundo no escritório conhecia minha história com Eduardo. Meu pai perguntou: quer se ausentar dessa análise? Não. Tem certeza? É trabalho. Eduardo veio liderar a apresentação pessoalmente. Éramos 9 sentados ao redor da mesa de reunião. Eu não ficava tão perto dele havia muito tempo. Ele parecia mais magro, mas mais calmo. Menos brilhante, de alguma forma. A apresentação foi boa. A Northline ainda era uma boa empresa. Eu nunca tinha precisado que ela fracassasse para conseguir me recuperar. Quando ele terminou, fiz 3 perguntas. A primeira era sobre concentração de clientes. Ele respondeu bem. A segunda era sobre custo de aquisição no novo mercado. Ele hesitou, depois respondeu. A terceira era simples. Se a renovação corporativa cair dos 91% no seu modelo para 84% e o ciclo de venda se estender em 20 dias, quanto caixa adicional vocês precisam para completar a expansão? A sala ficou em silêncio. Eduardo olhou para o diretor financeiro. O diretor financeiro começou a folhear um material. Eduardo o parou. Ficou olhando para a tela por vários segundos. Aí disse: a gente não rodou esse cenário combinado de estresse. Balancei a cabeça. Obrigada. A Bennett acabou passando aquele investimento. Não por minha causa. 6 dos 9 membros do comitê votaram não. O risco não batia com a avaliação. Depois da reunião, Eduardo me esperou perto dos elevadores. Dessa vez, ele não me pediu para voltar. Ele perguntou: você costumava pegar coisas assim para mim? Às vezes. Cenários de estresse assim? Versões deles. Ele abaixou os olhos e deu uma risada pequena e amarga. Então eu não era tão bom quanto achava. Esperei. Você era bom, eu disse. Ele levantou os olhos. Deixei o silêncio ficar entre a gente por um instante. Você só não fazia sozinho. Eduardo ficou muito parado. Aquela era a verdade que eu tinha passado anos evitando, porque achava que dizer isso o diminuiria. Ele era bom. A Northline não era secretamente minha. A ambição dele era real. O julgamento dele era real. A execução dele era real. Mas ninguém constrói nada importante sozinho. Ele tinha um time. Tinha a Marina. E por muito tempo, tinha a mim. O erro não foi precisar de pessoas. O erro foi decidir depois que alguns tipos de apoio contavam e outros não. Depois de um longo silêncio, Eduardo disse: obrigado. Pela primeira vez em 7 anos, acho que ele realmente entendeu pelo que estava me agradecendo. 1 ano e meio depois, Daniel e eu ficamos noivos. Não teve jornalista, não teve salão, ninguém se ajoelhou. Estávamos numa cabana em Campos do Jordão, tomando café da manhã, quando Daniel colocou uma caixinha na mesa. Fiquei encarando. Você tá falando sério? Muito. Sem discurso? Escrevi um. Então fala. Ele pegou o celular. Comecei a rir. Você escreveu anotações? Trabalho com private equity. A gente escreve memorando para tudo. No fim, ele não leu uma palavra sequer. Só perguntou: você gostaria de continuar construindo uma vida comum comigo? Eu disse sim. 3 meses antes do nosso casamento, esbarrei com o Eduardo na frente de um restaurante. Ele estava sozinho. Eu também. São Paulo estava começando a esfriar de novo. Ele viu o anel na minha mão primeiro. Ouvi dizer que você vai casar. Vou. Parabéns. Obrigada. A gente ficou parado ali por um momento. Aí ele disse: Clara, posso te fazer uma última pergunta? Balancei a cabeça. Ele me olhou. Se eu não tivesse anunciado o noivado naquela noite, se eu tivesse voltado para casa e realmente conversado com você primeiro, a gente estaria casado agora? Não respondi imediatamente porque a verdade não era a resposta que eu esperava dar. Sim, eu disse. O rosto dele mudou. Acho que ele esperava que eu dissesse não. Talvez precisasse que eu dissesse não.
Não teria significado que a gente estava sempre condenado. Não teria tornado aquela noite no hotel só uma feia aceleração de algo inevitável. Mas sim significava que teria existido outra vida disponível para ele. Uma vida de verdade. A gente poderia ter se casado. Poderíamos ter sido felizes. E ele tinha escolhido um caminho diferente antes mesmo de me dizer que estávamos numa encruzilhada. Ele olhou para baixo. Depois de um longo tempo, perguntou: "Você ainda me ama?" Pensei a respeito. "Eu te amei." Isso não é a mesma resposta. Não. Olhei para ele. Eu amei o homem que ficava a noite inteira em cafeterias tentando fazer um plano de negócios funcionar. Amei o homem que economizou por 3 meses para me comprar um presente de aniversário quando não tinha dinheiro nenhum. Amei o homem que fechou a primeira rodada e voltou correndo para casa porque não conseguia acreditar que a gente finalmente ia poder respirar. Os olhos de Eduardo se encheram. "Tudo isso foi real", eu disse. "Eu não preciso fingir que os 7 anos foram falsos só porque o final foi ruim." Fiz uma pausa. Mas não posso dar o resto da minha vida a alguém que não existe mais só porque eu amei quem ele costumava ser. Ele ficou parado ali sem responder. Sorri para ele. "Se cuida, Eduardo." Dessa vez, eu fui embora primeiro. Ele não me seguiu. Nosso casamento foi pequeno, menos de 70 pessoas, sem imprensa de negócios, sem telão gigante, sem anúncio cuidadosamente cronometrado. Minha mãe chorou o suficiente por toda a família. Meu pai manteve a mesma expressão séria que usava nas reuniões do comitê de investimentos, até colocar minha mão na do Daniel. Aí ele murmurou: "Ela é difícil." Encarei ele. Daniel disse: "Eu sei." Todo mundo riu. Depois, após o jantar, eu e Daniel ficamos no terraço com o horizonte de São Paulo ao fundo. "Você tem algum arrependimento?" Ele perguntou. "Do quê?" "De voltar para casa." Pensei a respeito. "Não." "De deixar o Eduardo?" Não respondi na hora porque eu tinha arrependimentos, sim. Só não o que ele imaginava. Me arrependi de ter sido preciso aquela noite no hotel para eu perceber o quanto tinha diminuído minha própria vida. Por anos, dizia a mim mesma que amar o Eduardo significava apoiar o sonho dele. Então eu ficava repetindo: é a empresa dele, o palco dele, o momento dele. Posso ficar atrás dele. Fiquei ali tanto tempo que quase esqueci que tinha um lugar meu. Eventualmente, Eduardo passou a acreditar que a versão escondida de mim era a versão inteira. E por um tempo, eu também acreditei. A lição não foi que eu nunca devesse ter apoiado ele. O amor deveria abrir espaço para o apoio. Também deveria abrir espaço para ambição, identidade, amizades, trabalho e uma vida que continua sendo sua. A pessoa certa não precisa que você fique menor para que ela se sinta grande. Daniel esbarrou o ombro levemente no meu. "No que você está pensando?" "Nada." "Mentirosa." Sorri. Eu estava pensando que dessa vez eu escolhi isso. Ele segurou minha mão. As luzes da cidade se acendiam uma por uma na distância. Anos antes, eu achava que escolher o amor significava escolher uma pessoa acima de tudo. Agora sei melhor. A pessoa certa nunca faz você escolher entre amar ela e ter uma vida própria.